Na nossa última aula, oitavo ano, nós estávamos corrigindo os exercícios, o exercício atividades 4. Bom, agora nós vamos continuar essa correção dos exercícios. Nosso próximo exercício é na página 59, número 3. Transforme os itens dados em uma só potência. Bom, o que eu vou lembrar sobre a potência? Quando eu tenho multiplicação de potência e a base é igual, ou seja, é o mesmo número que está na base, ou a mesma letra, quando nós estivermos estudando cálculo algébrico, você vai repetir essa base e vai somar os expoentes. Se for multiplicação. Se for divisão, você vai subtrair os expoentes. Na letra A, nós temos raiz quadrada de 2 elevada a 4 vezes raiz quadrada de 2 elevada a menos 8. A base é a raiz quadrada de 2, então eu vou repetir. E os expoentes? É 4 mais menos 8. Por quê? Porque eu tenho que somar, mais o número 8, ele é negativo. Então, quando eu tenho mais vezes menos, menos. Então, na verdade, vai ficar uma subtração. 4 menos 8 vai ser menos 4. Raiz quadrada de 2 elevado a menos 4. O que nós sabemos quando o expoente é negativo? Para fazer com que esse expoente se torne positivo, você vai inverter a fração, vai inverter esse número. Bom, como eu faço para inverter um número? Se ele não tiver denominador, então é como se fosse 1 nesse denominador. E ele vai ficar no numerador, o 1, e o nosso valor, raiz de 2, vai ficar no denominador. E eu vou trocar o sinal negativo do expoente 4 para um sinal positivo. Eu fiquei com 1 sobre raiz de 2 elevado a 4. Como eu faço para resolver? Eu vou multiplicar o número 1 4 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a raiz quadrada de 2. Eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Eu vou repetir o 1 no numerador e vou calcular a raiz quadrada de 16. Você pode deixar na forma fracionária 1 sobre 4. Ou você pode melhorar a sua resposta. 1 sobre 4, o 4 pode ser escrito como 2 elevado a 2. Como ele está no denominador, eu vou mudar ele para o numerador e ele vai ficar 2 elevado a menos 2. Sempre que você mudar, inverter o valor, você troca o sinal. Pode ser de negativo para positivo ou de positivo para negativo. Na letra B, nós temos a seguinte expressão. Raiz quadrada de 2 elevado a menos 7, dividido por raiz quadrada de 2 elevado a menos 9. Agora é uma divisão. Eu vou repetir a base, raiz quadrada de 2, e vou subtrair os expoentes. Então, é o menos 7 menos menos 9. Menos vezes menos é mais, então vai ficar mais 7, menos 7, aliás, mais 9. 9 menos 7 é 2. Nós vamos ficar, então, com raiz quadrada de 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 não é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Bom, nosso próximo exercício é o exercício de número 4. O exercício 4, ele diz: considere as figuras. Represente na forma de fração cada figura. No exemplo, ele deu uma figura que foi dividida em 4 partes. E dessas 4 partes, 2 foram coloridas. Você vai ver que as 2 partes coloridas é representada no numerador 2. E as 4 partes que foram divididas, o total, é representado no denominador. Então, nós tivemos 2 sobre 4. E aqui nós temos também uma simplificação dessa fração. Quando você pode simplificar, você deve simplificar. No caso, dividiu o 2 por 2, 1, e o 4 por 2, 2. No segundo exemplo, nós temos algo que foi dividido em 8 partes. Como foi dividido em 8 partes, é o denominador, o total. E dessas 8 partes foram coloridas
5 partes. Então, esse é o numerador. A partir disso, nós vamos analisar e vamos responder as nossas questões. Na letra A, nós temos uma figura que foi dividida em 4 partes. Então, 4 é o denominador. E está colorido uma parte. Então, o 1 é o numerador. Ficamos com a fração 1 sobre 4. Na letra B, nós temos uma figura que foi dividida em 6 partes. 6 é o denominador. Está colorido 3 partes. Então, 3 é o numerador. Ficamos com a fração 3 sobre 6. Ela pode ser simplificada. Existe um número que divide tanto o numerador como o denominador. Esse número é o 3. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Ficamos com 1 sobre 2. Na letra C, nós temos uma figura que foi dividida em 10 partes. Então, esse é o denominador. Está colorido 3 partes. Então, ficamos com a fração 3 sobre 10. Na letra D, nós temos uma figura que foi dividida em 3 partes. Então, esse vai ser o denominador. E está colorida uma parte. Então, é o numerador. Ficamos com a fração 1 sobre 3. Nosso próximo exercício é o número 5. Assinale verdadeiro ou falso em cada uma das seguintes sentenças. Letra A. 15 pertence aos números naturais? Verdadeiro. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Letra B. Menos 4 pertence aos números reais? Falso. Por quê? Porque menos 4 é um número negativo numa raiz quadrada. Não existe dois números iguais que você multiplique e seja menos 4. C. Raiz quinta de 32 pertence aos inteiros? Sim, a raiz quinta de 32 é 2, e 2 está dentro do conjunto dos inteiros. Letra D. 3 não pertence ao conjunto Q, ou seja, ao conjunto dos números racionais? Falso. O 3 pertence aos números naturais, pertence aos números inteiros, pertence aos números racionais e pertence aos números reais. 2 pertence aos números naturais asterístico? Esse asterístico está dizendo apenas que o zero não faz parte. Então, se o zero não faz parte, os números naturais começam do 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, a letra E também é verdadeira. Próximo exercício, número 6. Transforme as frações abaixo em números decimais. Transformar uma fração em um número decimal nada mais é do que dividir o numerador pelo denominador. Então, quando eu tenho uma fração 1 sobre 3, eu vou dividir 1 por 3. Aliás, 1 sobre 9, eu vou dividir 1 por 9. Não tem como, acrescento um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 9 é 1, porque 1 vezes 9 é 9. 10 menos 9 sobra 1. 1 não divide, acrescenta um zero e fica 10 novamente. 10 dividido por 9 é 1, porque 1 vezes 9 é 9. E eu posso continuar o cálculo aqui infinitamente, então eu posso já escrever 0,111 reticência, porque eu posso continuar essa divisão e sempre vai ser 1. Letra B, 4 sobre 9, então eu vou dividir o número 4 por 9. 4 dividido por 9 não tem como, você precisa acrescentar um zero e uma vírgula na resposta. 40 dividido por 9 é 4, porque 4 vezes 9 é 36. 40 menos 36 sobra 4. Acrescenta outro zero e divide novamente. 40 dividido por 9 é 4, porque 4 vezes 9 é 36. 40 menos 36 sobra 4. Aqui você vai ver que sempre vai ser 4. Então, já posso colocar 0,444, reticência, porque continua. Na letra C, 9 dividido por 10. Ali, 9 dividido por 10.
9 não divide por 10, acrescenta um zero e uma vírgula na resposta. 90 dividido por 10 é 9, porque 9 vezes 10 é 90. 0,9. É uma decimal, é um número decimal finito. Letra D, 7 dividido por 9. 7 não divide por 9, acrescenta um zero e uma vírgula na resposta. 70 dividido por 9 é 7, porque 7 vezes 9 é 63. 70 menos 63 sobra 7, acrescenta outro zero novamente. 70 dividido por 9 é 7, porque 7 vezes 9 é 63. 70 menos 63 sobra 7 novamente. Ou seja, eu tenho outra dízima periódica. Então, a resposta vai ser 0,7777. Reticência porque continua. Letra E. 1 dividido por 99. 1 não divide por 99, eu acrescento um zero e uma vírgula na resposta. 10 não divide por 99, você acrescenta outro zero depois da vírgula e outro zero na resposta. 100 dividido por 99, 1, porque 1 vezes 99 é 99. Vai sobrar 100 menos 99, 1. 1 não divide por 99, acrescenta um zero. Não divide por 99 porque vai ficar 10. Acrescenta outro zero e acrescenta outro zero na resposta. 100 dividido por 99 é 1, porque 1 vezes 99 é 99. Você vai ver que vai sobrar resto 1. Então, vai continuar o mesmo processo. Logo, a resposta é 0,010101. Sempre vai ter essa repetição, 01, 01, 01. Letra F. 5 dividido por 999. Não divide, porque é menor. Então, você vai acrescentar um zero e uma vírgula. E um zero ao 5, ele vai ficar 50. Ainda é menor que 999. Eu acrescento outro zero, vai ficar 500, e outro zero a resposta. Vou acrescentar mais um zero, porque 500 é menor, vai ficar 5.000 e outro zero na resposta. 5.000 dividido por 999 é 5, porque 5 vezes 999, 4.995. Vai sobrar 5. 5 não divide por 999, então você vai precisar acrescentar um zero. Vai ficar 50, mas 50 ainda é menor. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar mais um zero e mais um zero na resposta. Vai ficar 500, ainda é menor. Então, eu vou acrescentar mais um zero para ficar 5.000 e mais um zero na resposta. 500 dividido por 999, 5, porque 5 vezes 999, 4.995. 5.000 menos 495, sobra 5. Então, aqui você vai ter uma repetição. Sempre vai ser 005, 005. Então, essa é a nossa resposta. Observe que a letra C é uma dízima periódica, é um número decimal finito. Já todas as outras são dízimas periódicas, tem repetição depois da vírgula. Nosso próximo exercício é o número 7. Sabendo que a razão é o quociente entre dois termos, escreva cada item na forma de razão. Razão é divisão. E divisão nada mais é do que escrever o número na forma de uma fração. Então, você vai ter que separar os números. Ele é um número decimal exato ou um decimal periódico. Se for exato, é extremamente simples fazer uma fração. Você vai olhar o número sem a vírgula, como 0,8 sem a vírgula vai ser 8, e isso vai ser o numerador. E no denominador, você vai escrever 1 e acrescentar zeros. A quantidade de zero que você vai acrescentar é a quantidade de casas decimais que você vai ter. Então, só tem um 8 depois da vírgula, então só tem um zero. Vou ficar com 8 sobre 10, posso simplificar por 2, 8 dividido por 2 é 4, e 10 dividido por 2 é 5. Na letra B, o mesmo processo, você vai repetir o sinal negativo, porque ele está acompanhando. O 3,7, ele vai ficar 37,
E vou escrever um 10 no denominador, porque só tem um número depois da vírgula. Letra C, 0,021, sem a vírgula vai ser 21 no numerador, e 1000 no denominador, porque tem 3 números depois da vírgula, 3 algarismos, então eu vou colocar 3 zeros. 21 sobre 1000. Na letra D, 0,36, sem a vírgula fica 36 no numerador, no denominador é 100, porque tem 2 algarismos depois da vírgula, então tem que ter 2. 36 sobre 100 tem como simplificar por 2 ou por 4. Se você simplificar por 2, terá que fazer a simplificação 2 vezes. Se simplificar por 4, só uma. 36 dividido por 4. 9. E 100 dividido por 4 é 25. Ficamos com a fração 9 sobre 25. 47,2, sem a vírgula vai ser 472, e no denominador será 10, porque só tem um algarismo depois da vírgula. Como eles são números pares, você pode dividir por 2. 472 dividido por 2, 236, e 10 dividido por 2 é 5. Bom, na letra F, nós não temos um decimal exato, nós temos uma dízima periódica. A dízima periódica é aquele número que depois da vírgula tem uma repetição. Quando for assim, você não pode resolver por esse método. Você tem que criar uma equação. Então, nós vamos ficar com x igual a 0,444. Eu criei uma equação a partir daquele número decimal que eu tinha. E eu vou multiplicar por 10. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,444, 4,444. Basta você voltar a vírgula uma casa. Agora eu vou subtrair essas duas equações. 10x igual a 4,444 menos x igual a 0,444. Por que eu fiz isso? Porque os números depois da vírgula era o que me atrapalhava. Agora eu vou ficar com uma equação que não vai ter vírgula, porque como os números depois dela são iguais, vai ser zero. 10x menos x, 9x, igual a 4 menos 0, 4. Já que os números depois da vírgula são iguais, vai ser zero. 9x igual a 4, vou mudar o 9, ele está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4 sobre 9. Logo, a fração é 4 sobre 9. Nosso próximo exercício, na página 60, número 10. Classifique os números em racional e irracional. Bom, a raiz de 7 é irracional. Todas as raízes que não são exatas é irracional. Letra B, 0,81111 é racional. Por quê? Porque ele é um número decimal, mas ele tem repetição, ele é uma dízima. Letra C, raiz quadrada de 3 sobre 5 é irracional, porque você não tem uma raiz exata de 3 e de 5. Letra D, 13,45, racional. Aliás, a letra C é irracional e a letra D é racional. Por quê? 13,45 é um número finito. Ele é decimal, mas ele tem fim. Letra E, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de qualquer número que não é exata é irracional. Próximo exercício, número 11. Marca as opções corretas. Bom, letra A. Raiz quadrada de 15 é irracional? Verdadeira. Letra B. 0,18 pertence aos racionais? Verdadeiro. Letra C. Raiz quadrada de 2 pertence aos racionais? Falso. Pertence ao conjunto dos irracionais. Letra D. Raiz quadrada de 3
13 pertence ao conjunto dos reais? Verdadeiro. Todos os números que nós estudamos pertencem ao grupo maior, que é os racionais. Ele é a junção do grupo dos irracionais com o grupo dos racionais. Letra E, 0,21 pertence aos racionais? Falso. Ele pertence ao grupo dos racionais e não dos irracionais. 12. Simplifica aplicando as propriedades da potência. Na letra A, você tem a base 5 sendo multiplicada. Então, você vai repetir ela e vai somar os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 5 elevado a 9. Na letra B, você tem uma potência que tem uma potência, o expoente 2 e menos 1. Então, você vai repetir a base, que é 7, e vai multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 1, menos 2. Ficou com 7 elevado a menos 2. Na letra C, você tem a mesma questão. Uma base, que é o menos 2 sobre 3, com dois expoentes, o menos 1 e o 2. Repete a base, 2 sobre 3, e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1, menos 2. Na letra D, eu vou repetir novamente a base, que é menos 4, e vou multiplicar os dois expoentes. 2 vezes 3, 6. Na letra E, eu tenho uma divisão com a mesma base. A base é 18. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 5, 2. Ficamos com 18 sobre 2. Na aula de hoje, nós vamos corrigir até esse exercício 12. Na nossa próxima aula, nós continuaremos a correção desses exercícios.